Boa noite, boa noite a todos. Ahn, Hoje a gente tem um tema bem bacana para conversar e eu vou falar aqui para vocês. Cadê? Ok. Vou falar aqui com vocês sobre o Salmos 23. Então, vou falar primeiro sobre o louvor que a gente colocou, que foi Ousado Amor do Isaías Saad. Ele diz assim: Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste de tua vida em mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas o teu amor lutou por mim. Tu tens sido, tu tens sido tão bom para mim. Tá bom, Cá? Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Então, é isso. Ele é ousado, infinito. E ele nos ama a ponto de nos ensinar. Então, hoje a gente vai falar sobre o Salmo 23 e eu vou ler ele em duas versões. Eu tenho uma versão mais tradicional, que é a versão que todo mundo conhece, que é a Almeida Revista e Corrigida, e tenho a NVI também. Como é bem piquititico, né? São 6 versículos só. É bem pequenininho, então eu vou ler os dois, as duas versões, tá? Então, diz assim, o Salmos 23. Na versão Almeida e Corrigida, tem um tema que chama A Felicidade de Termos o Senhor como Nosso Pastor. Já na NVI, não tem nenhum texto, só fala Salmo Davídico. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, ou águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa perante os meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aí eu vou ler. Tem mais gente entrando. Eu vou ler também a versão da NVI. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E aí eu vou ler o rodapé da Bíblia da Mulher, que aqui tem alguns ensinamentos também bem legais. Deixa eu ver aqui. O capítulo é do 1 ao 6, né? E a observação é também do 1 ao 6. A imagem do pastor e suas ovelhas nesse poema, é um poema,
Nesse poema, reflete nossa dependência total de Deus. A maior preocupação de um pastor é garantir o bem-estar do seu rebanho. Este salmo enfatiza a necessidade de confiarmos na provisão de Deus. Como bom pastor, Deus cuida do nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Ele provê refrigério em meio às experiências difíceis da vida, e a sua vara e o seu cajado conduzem, protegem e disciplinam as ovelhas com amor. A misericórdia de Deus, que no hebraico quer dizer Chesed, que está em Salmos 23:6, descreve o seu amor leal. Então é isso. É, Vamos lá. Eu tenho várias anotações aqui. E aí eu vou ir lendo para vocês. Mas antes, eu quero passar um videozinho. É um videozinho de alguns, acho que nem deve dar 2 minutos. Vou colocar aqui para vocês, tá? This way. Finna juke you out this way. Finna juke you out. Finna go this way. But look, he just. It makes so much sense. Look, he is made to have a shepherd and a leader. Like, I cannot go anywhere without him following. Look at this. Cannot. Finna go this way. Finna juke you out this way. Finna juke you out. Finna go this way. But look, he just will follow you. And I'm telling you, this is how we are spiritually. We be dumb, we be stupid, but hey, at least God thinks we're cute. You know what I'm saying? He gives us grace. And whenever you mess up, God just wants to hug you and love you. We're his creation. So same way when we see this baby sheep get stuck or something, we can't help but in our hearts help it. That's the same way Jesus loves you. God bless you. Now I know what God. Meninas, vocês conseguiram ler a legenda porque é em inglês ou não? Me dizem. Vocês precisam me dizer se vocês conseguiram ler a legenda. Não, tá bom. Então eu vou ler para vocês, tá? Porque como é em inglês, é, deixa eu pôr aqui no mudo. Ele fala assim: agora eu sei o que Deus queria dizer sobre o Salmo 23. I was talking about in Psalm 23. Aqui somos nós. Olha, faz tanto sentido. Olha, ele foi criado para ter um pastor e um líder. Então, né, tem uma ovelhinha e ele vai correr de um lado para o outro, né, o cara, e a ovelhinha vai correndo para onde ele vai. Eu não posso ir a lugar algum sem que ele me siga. Então, olhe para isso. Eu não posso ir nessa direção, saindo dessa direção, voltando para a direção. Ele simplesmente vai te seguir. Eu estou te dizendo, é assim que somos espiritualmente. Somos bobos e idiotas. Mas pelo menos Deus acha. Ih, passou rápido demais. Peraí. Não voltar. Vamos ver se volta. Hum, eu não posso ir a lugar nenhum, sem que ele me siga. Essa direção, saindo para a direção, voltando. Mas pelo menos Deus acha que somos uma gracinha. Sabe o que estou querendo dizer? Ele nos dá graça. E quando você bagunça tudo, Deus só quer te abraçar e te amar, pois você é a criação dele. Da mesma forma que vemos esse cordeirinho preso ou outra coisa, nós não conseguimos não ajudar ele. E é dessa forma que Deus ama você. Muito fofo, né? Muito bonitinho. E aí tem um outro também. Já vou colocar aqui para vocês, peraí.
A cara da ovelha inchou e parecia estar muito dolorido. A cara da ovelha inchou e parecia estar... O comecinho ele corta, mas ele fala que uma serpente picou a cara da ovelha, tá? E aí vamos seguir daí. estar muito dolorido, mas o que a Cascavel não sabia era o tipo de sangue que corria nas veias da ovelha. O soro antiofídico é frequentemente feito com sangue de ovelhas. A ovelha inchou por 2 dias, mas o seu sangue destruiu o veneno da serpente. A ovelha, mesmo após picada, continuou andando normalmente sem se preocupar. As serpentes dessa vida irão frequentemente nos atacar com seu veneno. Mas o sangue do Cordeiro está em nós e destrói toda a maldade e inveja que tenta nos destruir. Não se preocupe com as serpentes e suas mordidas. Apenas cuide para que o sangue do Cordeiro corra em suas veias. O poder de Deus se aperfeiçoou nas nossas fraquezas. A Cascavel picou uma ovelha bem na... Muito fofo, né? Bem lindo. Bom, deixa eu aumentar aqui. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Sobre todos esses segredos aí que tem envolvido no Salmos 23. Anne Carolina, Caroline, seja bem-vinda. Eu não te vejo, acho que eu não te vi aqui antes. Você é convidada de quem? Pode se apresentar pra gente? Se estiver ouvindo, fala com a gente, tá? Ká, você tá com a sua Bíblia aí? Ou não? Tô aqui no quarto. Tá, você consegue abrir então aí no Salmos 23? Sim, peraí que eu vou lá buscar. Tá me ouvindo? Então, assim, lê bem o primeirinho pra gente aí do Salmos 23. Salmo 23, deixa eu abrir. Na nossa tá na página 560. 561, na verdade. Isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é seu meu pastor, de nada terei falta. de Em nada terei verdes falta. É só esse daí. Esse pastagens. daí é só um. Tá. O normal, né? O antigo que a gente conhece, para quem é mais tradicional, né? Que tem a antiga, fala nada me faltará. E uma vez eu ouvi alguém fazendo um memezinho, né? Brincando e falando nada mesmo. Nem encheção de saco. Porque quando a gente fala nada me faltará, a gente acha que é só coisa boa, né? Mas os perrengues também fazem parte do nada. Nada inclui tudo, né? Adoraria que não fosse isso, mas na vida real a gente sabe que é bem assim. Uma coisa que eu quero que vocês sempre pensem aqui. Quando a gente lê principalmente o Antigo Testamento, que são os primeiros livros, né? O ideal é a gente sempre trazer aquela mensagem para a nossa vida espiritual. Por quê? Davi, por exemplo, quando ele escreveu Salmos, ele estava numa
Ele passou por muito perrengue, né? Então, como um ser humano, ele tinha ódio, ele tinha raiva, ele queria vingança, justiça. E não foi Jesus, Deus, que escreveu o livro, foi Davi. Mas ele foi sim inspirado pelo Espírito Santo para compartilhar as coisas que ele passou e para a gente trazer isso para a nossa vida espiritual. Essa reflexão eu tive a primeira vez quando eu estava assistindo os Dez Mandamentos, que eu tava vendo, né? Eles eram escravos e tal, e sendo chicoteado. Eu lembro assim que eu via o tempo inteiro que eu tava em casa, então eu tava fazendo comida, tava fazendo almoço, e eu tava com a TV ligada assistindo, né? E aí eu pensei, nossa, ainda bem que ainda bem que eu tô nessa época, né? Com carro, com ar-condicionado e zero escravidão. E na hora, né, o Espírito Santo falou comigo, quantas vezes a gente se sente cansada, chicoteada, parece que o nosso corpo tá assim, a nossa alma tá espremida, né? A gente tem dias bons, tem dias ruins, mas quantas vezes a gente não sente que a nossa alma mesmo, né, tá sendo chicoteada? Que a nossa alma está aprisionada em algumas situações. Então, sempre que vocês forem ler, tenta trazer isso para a vida espiritual. Como que eu posso trazer isso para minha vida espiritual? Como que eu posso aprender com essa lição dessa forma? E não é o assunto de hoje, mas esses dias eu estava assistindo uma pregação sobre Débora, que provavelmente as meninas que são mais novas não conhecem a história da Débora, que era uma juíza. E ocorreu lá que o inimigo deles, ele dormiu, porque ele estava fugindo, ele dormiu, e daí ele foi, literalmente apunhalado. E daí a moça que estava pregando, ela falou, né, que naquele momento o Senhor estava fazendo dormir os nossos inimigos, para que ele fosse eliminado. Então, é isso, é pegar aquela palavra e tentar trazer ela para a nossa realidade, né? Trazer pelo que a gente está passando, conseguir trazer aquela leitura do dia para nossa vida real, que é muito mais espiritual do que material, né? É, então, quando a gente fala aqui que é nada, a gente precisa lembrar que o nada inclui tudo. Depois, como que é o 2 aí, Ká? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça Daí por já é o amor. 3, né? Isso, Não, tem o númerozinho ali. Então, o 2 é é. em verdes Em verdes pastagens. pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Perfeito. Não faz parte do nosso dia a dia a ovelha, né? Aqui no Brasil a gente não tem de estimação e nem para criação a ovelha, então não é uma linguagem muito normal para gente. Se fosse um Salmos falando sobre cachorro, sobre gato, a gente ia tirar de letra todas as explicações, mas a gente precisa entender um pouquinho da cultura, entender um pouquinho do que se tratava, para que a gente possa entender melhor o que quer dizer cada versículo, tá? Então, é, hoje em dia, né, quando fala, o pastor é o quê? Um cargo de uma igreja. E na verdade, né, na Bíblia, quando falava entre pastor e ovelha, é, é sobre Jesus e nós. Então, sem nenhum intermediário, né? Tem ele lá em cima, Jesus como nosso pastor, e a gente seguindo absolutamente tudo ali o que ele nos diz, assim como no vídeo, né? A gente só olha para ele e vai seguindo. Tinha um vídeo muito bonito que eu vi, passou no Instagram esses dias, mas por algum motivo deveria estar dirigindo alguma coisa, eu não consegui salvar na hora e hoje eu não achei que mostra assim um mar de ovelhas e daí os cachorrinhos pastoreando assim, e o pastor lá na frente e parecia uma nuvem assim, para onde ele ia, todas as ovelhas iam também. E é lindo porque é assim que a gente tem que ser, né? Seguindo a direção dele. E a direção dele às vezes muda, ele vai ali acompanhando. E quando fala aqui em verdes pastagens, eu ouvi uma vez uma explicação bem bacana, que depois a gente vai ver aqui um outro conteúdo, mas eu acho que vale também essa explicação para os momentos de perrengue que a gente estiver passando. Então, o que que explicaram? Que a ovelha, ela não consegue deitar
na comida dela, porque o pasto é como se fosse a comida. Ela fica ali, quando ela tá ansiosa, né? Ela fica ali comendo, 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 comendo. Por isso que o pastor, ele tem que ficar mudando de pasto, porque ela não consegue deixar nascer outra comida. Então, ela fica ansiosa, compulsiva para comer aquilo dali. E por isso que às vezes a gente fica ali numa situação, né? A gente às vezes tem alguma situação da vida que a gente fica ansiosa e querendo resolver, resolver, e de repente a gente precisa sair, se afastar daquelas pessoas ou daquela situação para que as coisas sejam resolvidas e para que aquele pasto possa dar novas graminhas, né? Para que eles possam voltar e comer. Então ele está sempre ali mudando de pasto, mas ele volta. Então, algumas situações a gente não precisa resolver ela imediatamente. Algumas situações a gente precisa só de tempo para tudo dar certo. Tá? Então, esse versículo, deitar-me faz em verdes pastos, ele tem a ver com isso, com a gente ir contra a nossa própria natureza, que quer comer, 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 ou resolver, 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 resolver. Então, é contra a nossa natureza a gente conseguir deitar e relaxar, sabendo que a gente tem um pastor que cuida, que resolve e que no tempo certo tudo vai ser resolvido. E aqui fala que ele conduz a águas tranquilas, né? Lugar onde tem as águas, né, que vem lá da cachoeira, que vem dos riachinhos, geralmente são águas perigosas, onde todos os animais eles vão para a beira lá do rio para tomar água. Então, quando fala águas tranquilas, é porque tem alguém ali né, cuidando daquele ambiente para que não vá nenhuma serpente, para que não vá ursos e leões e tal, porque todos eles precisam de água. Então, quando fala águas tranquilas, é porque é um lugar seguro, é um lugar bom para que a ovelha possa deitar. E a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Qual é a situação da sua vida hoje que tá te deixando aperreada, que você tá, meu Deus, preciso resolver isso, e por você não enxergar a solução lá na frente, às vezes você fica querendo resolver as coisas na força do seu braço. E o nosso pastor, ele fala: descansa, relaxa, deita, pode deixar que eu vou resolver isso. Então a gente precisa entregar, se entregar e deitar tranquilamente. E ele nos leva para águas tranquilas. Onde que tem, o que que a gente vai fazer quando a gente acha as águas? A gente vai se saciar, vai fazer bem para o nosso corpo, vai hidratar. A gente sabe que eh, a água ela é muito importante, né? Ela é muito importante para o nosso corpo, a parte, né, vital, assim, ela é muito importante para manter mesmo o funcionamento do nosso corpo. Então, a gente precisa entender que ele vai dar isso pra gente, a gente não vai ficar sem. E a água não vai ser um perrengue, não, vai ser em águas tranquilas. Então, é pra gente ter o que, né, a gente ouve bastante, que é a paz que excede todo o entendimento. Não importa se a nossa natureza é ficar desesperadamente querendo resolver, é relaxar e saber que ele está acima de tudo e de todas as coisas. É, Daí vem o 3. Pode ler, Cá. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Bonitinho. Gente, quando a gente tá sem vigor, é o ó do borogodó, não é? Ontem eu tava com a pressão baixa, um calor lascado, né? Mas eu tava com a pressão baixa, não tava bem, não tava bem ontem. É, E hoje o meu vigor foi restaurado, inclusive consegui correr meia hora. É, E a Ai, gente precisa. Pode falar, cá. eu tô querendo, eu também tô precisando de rigor restaurado. É só Eu a e minha gente mãe, pedir. É só a eu e gente minha mãe. pedir e acreditar, né? Hoje não era pra eu ter ido correr, porque, nossa, porque eu tava assim, tava assado, mas eu fui, eu falei, se eu conseguir correr, eu vou correr. E aí eu falei, eu vou correr uma voltinha pra ver como que eu fico. E aí depois eu corri mais uma e acabei correndo às 4, que dá meia horinha. Então a gente precisa de uma fé ativa, né? Levantar, colocar roupa de treino e ir treinar, que aí a nossa energia vai. E esse vigor, ele serve para tudo, né? Se é para o nosso trabalho, a gente fazer o que tem que ser feito, se é para, enfim, para o que a gente precisar, a gente precisa ter ali o vigor e junto com a ação, né? Porque a fé é uma fé ativa.
Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, a gente sabe que a justiça do Senhor, graças a Deus, não é uma justiça humana, né? Ele não vai, não é uma justiça de vingança, é uma justiça de amor, de amor. E quando ele guia ali a gente pelo caminho, ele vai mudando a rota, a gente precisa confiar. Se a gente entregou o controle remoto da nossa vida e deu para ele, aí sim ele vai estar no controle. Ele não estava no nosso no controle antes da gente tomar essa decisão. Então, hoje, às vezes, a gente tem algumas coisas para carregar e para resolver de coisas que foi do nosso livre-arbítrio, que a gente fez de escolhas erradas, mas ele também vai endireitar esses caminhos. Às vezes demora um tempo, às vezes precisa, né, ir limpando algumas coisas, mas no tempo certo, tudo se restabelece. É, Pode ler o 4, Cá. É, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Exatamente, me protegem, né? Às vezes as pessoas acham que, tipo, o cajado é para dar na cabeça das pessoas, e não, o cajado é para direcionar, é sempre com amor, né? É sempre com amor. E é isso, mesmo quando a gente andar por um vale de trevas e mortes, não quer dizer que vai ser um caminho de purpurina. A noite vem, né? Junto com a noite tem os ursos, tem cobras, tem tudo, mas o pastor está lá e ele vai nos proteger. E mesmo, né? Vocês conseguiram ver esse segundo vídeo, mesmo quando a gente for picada por uma cobra, ela não vai nos fazer mal, porque no nosso corpo corre o sangue do sangue do Cordeiro, né? Corre o sangue de Jesus. E isso anula qualquer mal. Então, às vezes, a gente acha que foi picado por uma cobra, a gente acha que foi atingido pelo inimigo, a gente acha, mas a gente tem o antídoto. Então, por mais que a gente tenha até os sintomas de uma picada de cobra, ela não vai nos fazer mal. Então a gente tem que ter a segurança de falar: fui, tô ótima, tô te sentindo nada, tá tudo ok. Porque quando a gente faz isso, é uma fé, né? Uma fé ativa, da gente saber que tudo vai ficar bem. E falar, às vezes a gente fala, meu Deus, eu falo, Espírito Santo, resolve essa parada aí que ela é contigo. Porque ele é quem convence, né? O Espírito Santo é quem convence. Então, se alguém precisa ser convencido nessa situação, é ele quem vai fazer esse trabalho. Nossa função é interceder para que as coisas se ajeitem, mas a gente saber que tudo é resolvido da melhor forma com ele, tá? É... 5. Pode ler, Cá. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Perfeito. Então, vamos por partes aqui. Prepara para mim um banquete. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Gente, como é que a gente pode trazer isso pro mundo atual? Lembrando que os nossos inimigos não são pessoas, né? É, como que a gente pode trazer isso pra gente, né? Às vezes a gente pode ter ouvido espiritualmente falando, né? É, naquela insegurança do nosso coração, aquela voz que fala, ih, não vai dar certo. Isso daí, ó, deu ruim. E isso não é a voz do Espírito Santo falando com a gente, né? E aí, quando a gente vai, a gente não desiste, a gente vê tudo dando certo, você fala, caracas, eu consegui, né? E por isso que a gente sempre tem que dar glória a Deus, sempre tem que dar literalmente a glória a Deus, glorificar o nome dele, porque a gente sabe que as nossas conquistas, os nossos banquetes, todos são para a glória dele, né? Tudo é por ele. Então, não importa quantos inimigos vieram diariamente no nosso ouvido e colocou preguiça, e colocou procrastinação, e procurou, e colocou medo, e colocou insegurança. Você foi, você fez, você continuou e você venceu. Então, diariamente, a gente tem que ter o nosso sentimento de gratidão, sabendo que o Senhor é Ele quem nos dá tudo, absolutamente tudo. E a gente olhar como
tudo como se fosse um banquete mesmo, né? Porque imagina, graças a Deus aqui todos estão saudáveis, né? A gente tá aqui com internet, com luz, com um bom celular que consegue, né, assistir uma videochamada, todas estão em casa, em paz, em segurança, tem uma comidinha, e quem tá no hospital que não tá conseguindo respirar? E quem tá num hospital que não tem um convênio, né? Que aí é um hospital, mas é pior ainda. E tá lá num lugar que não sabe nem se vai ter vaga. Enfim, existem pessoas hoje que estão em situações que, se elas estivessem aqui, elas iam falar: caracas, ainda bem que eu não tô lá, né? Então a gente precisa dar graças mesmo a Deus por todas as virtudes que a gente tem, que a gente considera normal, mas são muitos milagres, né? Tem muita gente desempregada, tem muita gente que tá morando na rua, porque para quem é aqui de São Paulo, vai ali no Ceasa, tem um monte de gente morando na rua desde a época da pandemia, virou um lugar assim onde as pessoas realmente dominaram porque não tem para onde ir, né? E graças a Deus a gente tem. Então, às vezes pode vir na cabeça, é pouco, não, mas aqui é um banquete. É um banquete. Eu tenho água aqui, ó, para tomar, eu tenho chocolate, eu tenho uma mesa, eu tenho duas Bíblias, eu tenho tudo a gente precisa ver como pequenos milagres. E aí a gente vai considerar qualquer coisa um banquete, né? E essa gratidão, gente, no coração por pequenos milagres, foi até o que a Lê falou aqui um dia, né? Que ela falou que tem é, um, tipo uma imersão que os monges fazem, que eles precisam, tudo que eles colocam a mão, eles precisam agradecer. Então, eu agradeço pela água, eu agradeço pelo fone, eu agradeço pela Bíblia, eu agradeço pelo celular, porque a gente precisa entender que tudo é um milagre. E aqui fala: Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão de ungir. E essa questão de ungir, ela tem duas questões. Tanto a questão da honra, que é quando a gente recebe a bênção de Deus e ele nos unge, quanto também tem a ver com proteção. E aqui, quando fala que o cálice transborda, é que a gente não tem só um pouco pra gente, tem pra dar, é pra transbordar, é com fartura. Então, aqui é uma promessa muito linda. E aí, o 6, pode ler, Cá. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Muito bem. Gente, tem ideia que se a gente tá aqui parada, quieta, de boas, mas a gente tem a bondade e a fidelidade acompanhando a gente? Não estamos nunca sozinhos, porque a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida, enquanto eu viver. Então, isso é lindo. Imagina a gente andar com a bondade do Senhor, com a fidelidade dele, ele sendo fiel o tempo inteiro. Por que que a gente vai temer? Né? A gente sabe que algumas vezes a gente, principalmente em época de TPM, né? Dá uma despirocada, mas a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Então a gente tem que imaginar mesmo, visualizar isso. A gente não tá sozinho, o Senhor é fiel. Ele é fiel a nós somos fiel a Ele, mas Ele é fiel a nós também. E não é por tempo limitado, não, é enquanto a gente viver. Então é um infinity, né? Um cartão Black Infinity, sem limites. E eu fiz algumas pesquisinhas, eu fiz algumas perguntas, eh, e eu vou compartilhar aqui para vocês as respostas, tá? Eu perguntei para o chat GPT, se as ovelhas conseguem descansar em pastos verdejantes. Lembra que eu comentei aqui com vocês, né? Que o que eu aprendi é que geralmente quando elas estão em desequilíbrio, elas têm essa agitação, né? E aí elas não conseguem, descansar. Mas vamos lá. O que que ele respondeu? Sim, as ovelhas conseguem descansar em pastos verdejantes. Isso é parte crucial do seu bem-estar e sobrevivência. Os pastos verdejantes não apenas fornecem o alimento necessário para as ovelhas, mas também um ambiente seguro e tranquilo para elas descansarem. Aqui são alguns pontos que ajudam a entender por quê e como as ovelhas descansam nesses ambientes. Então, ó, vamos lá.
Quando a gente descansa, né, isso é crucial para o nosso bem-estar e sobrevivência. Então, a falta de descanso, não só o descanso de deitar à noite, mas o descanso mental e espiritual, ele é parte crucial para que a gente tenha uma saúde espiritual também. Então, primeiro ponto aqui que ele deu é sobre segurança em relação ao descanso, tá? As ovelhas são animais que se assustam facilmente e têm uma forte tendência a fugir de ameaças. Em um pasto verde e tranquilo, longe de predadores e perturbações, elas se sentem seguras o suficiente para relaxar e descansar. O contrário também acontece, né? Se a gente às vezes está num ambiente perturbado, com predador e tal, se sentindo ameaçada, a gente não consegue. Mas a gente precisa voltar para a terra, né? E visualizar que a gente está seguro, que o Senhor é fiel, que Ele é bom, e a gente trazer isso como verdade para a nossa vida, tá? Segundo ponto é conforto. Pastos bem cuidados oferecem um terreno macio e confortável para as ovelhas deitarem. Isso é especialmente importante para elas poderem ruminar em paz. E o ruminar quer dizer o quê? Que a gente vai descansar, vai ficar ali analisando a situação para que a gente possa digerir melhor ela. Então, a gente também precisa refletir a respeito das nossas ações, das atitudes, e isso faz bem, isso é necessário. A ruminação é um processo onde as ovelhas regurgitam parte do que comeram, mastigam novamente e então digerem. Esse processo é mais eficiente quando elas estão relaxadas e deitadas. Então, quando a gente está agitada, quando a gente está ansiosa, a gente não consegue ruminar direito, né? A gente não consegue pensar na situação, analisar, ter ali a noção de tipo, putz, eu podia ter feito diferente, caramba, a pessoa não foi muito legal comigo. Enfim, a gente precisa estar em paz para conseguir ter uma visão clara ali da situação. Terceiro é a satisfação de necessidades. Em um pasto verde, as ovelhas têm acesso abundante a alimentos nutritivos, o que significa que não precisam se deslocar constantemente em busca de comida. Isso reduz o estresse e permite que dediquem mais tempo ao descanso. Vamos ao quarto. Comportamento de rebanho. Isso é muito importante, meninas. As ovelhas são animais gregários e se sentem confortáveis quando estão com outras ovelhas. Um pasto oferece um espaço amplo para o rebanho ficar junto, o que promove um ambiente calmo e propício ao descanso. Então, por que que a gente está aqui juntas? Por que que cada uma não pegou a sua Bíblia, foi fazer seu estudo? Claro que a gente faz isso, né? Espero que diariamente, ou quase que diariamente, que todas estejam conseguindo aí fazer a leitura da Bíblia e ir atrás do seu estudo. Mas quando a gente estuda aqui junto, a gente tem uma preparação maior e a gente também tem o compartilhar, né? E isso é muito importante para a gente, né? Quando a gente consegue ali sentar e ter esse tempo juntas, ele é muito necessário, principalmente para as mulheres, né? Somos ovelhas muito, muito necessitadas deste momento, então isso é muito importante. Nós não somos feitos para ficar sozinhos, tá? Daí vamos. Cadê? Comportamento de rebanho. É isso. Portanto, os pastos verdejantes são essenciais para proporcionar às ovelhas um ambiente onde elas podem satisfazer as suas necessidades básicas de alimentação e descanso, além de oferecer a segurança e o conforto que elas precisam para prosperar. Meninas, eu quero que sempre que eu for falando as coisas aqui, vocês tragam isso para a vida de vocês, tá? Isso é muito importante, porque senão a gente vai ficar especialista em ovelha e a gente vai querer ir para o pasto cuidar de alguém, mas na verdade é para a gente trazer isso para a gente, tá? Como eu Agora eu vou tirar o fone. Vocês estão me ouvindo bem, assim, sem fone? Posso deixar assim? Ou é melhor com fone? Me diz aí, tá? Se vocês estão ouvindo bem assim. Posso deixar sem fone? Pode, Kel, tá ótimo o seu áudio, perfeito. Tá bom, Dani. Obrigada. Daí, eu perguntei para ele se
Se as ovelhas não conseguem descansar nos pastos, o que que acontece, né? E aí ele falou assim, que se as ovelhas não descansarem em pastos verdes, pode estar relacionada à ideia de que as ovelhas, sendo animais bastante cautelosos, e assustam facilmente, podem não se sentir seguras o suficiente para descansar em um ambiente aberto e sem garantia de proteção. Então, assim, que área da sua vida que você não tem descansado? Que área da sua vida que você tem ficado aperreada? Talvez você não está se sentindo seguro o suficiente. E é por isso que a gente tem que se alimentar da palavra de Deus, para a gente saber que Ele é o nosso descanso. Ele garante o nosso descanso, né? E aí ele trouxe também aqui alguns pontos importantes para isso. Então, o primeiro ponto é segurança e vigilância. Enquanto os pastos verdes fornecem alimento abundante, as ovelhas precisam se sentir seguras de predadores e livres de estresse para descansar adequadamente em um ambiente desconhecido ou aberto, sem proteção visível. Sem proteção visível, elas podem permanecer mais vigilantes e hesitantes em se deitar para descansar, preferindo áreas onde se sintam mais protegidas. Gente, já aconteceu com vocês de no trabalho, às vezes, sempre tá cabreira com alguma coisa? Não sei se vocês já trabalharam com vendas, mas eu tenho, né, uma amiga que ela já trabalhou em imobiliária. E quando ela veio trabalhar aqui, talvez ela vai assistir esse vídeo. Quando ela veio trabalhar aqui, não, quando ela veio trabalhar comigo, né, com a equipe, ela ficava abismada que uma confiava da outra atender a cliente, era academia, né? E aí eu falava assim, não, pode vir de noite que a fulana atende. Daí ela falava, meu, não vou mandar minha cliente vir depois. Vou perder a venda, né? Então ela tinha o maior medo e ela não confiava em ninguém. Só que ela via que era tão legal, uma ajudava a outra a bater a meta. Foi assim, o melhor lugar que eu já trabalhei em relação ao ambiente de trabalho que a gente proporcionava assim entre a gente, foi muito legal. Mas ela tinha uma desconfiança absurda. E daí eu falei, o que está acontecendo? Por que é assim? Aí ela falou, Kel, os corretores é terra de ninguém. A pessoa, por exemplo, ligou lá um cliente, a pessoa falou o número em voz alta, tipo assim, me retorna nesse número, tá, 11, 9, né? O outro anotava e ligava na hora para a pessoa. Se via ali que alguém era de alguma empresa, de não sei o que, já ligava caçando a pessoa. Diz que era assim absurdo o ambiente de trabalho dela. Então é óbvio que a pessoa não vai descansar, ela vai ficar tensa, vai ficar o dia inteiro trabalhando. Meu Deus, aquela pessoa, aquela crapa, roubou minha venda, roubou não sei o quê. Então, assim, é horrível quando a gente está num ambiente assim. Mas isso não é natural, né? Se tem um ambiente de trabalho assim, ore para que você saia desse ambiente, porque não é saudável a gente ficar o tempo inteiro desconfiando, a gente ficar o tempo inteiro suspeitando mal, né, do nosso irmão, das pessoas, enfim, não é para isso que nós fomos feitos. Então, a gente precisa ter a questão de segurança e vigilância muito certinha para que a gente possa ter paz. E a gente precisa entender, bom, a gente vai entender mais para frente o porquê que a gente sofre tantos ataques na nossa mente. Meninas, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem abrir o microfone e ir falando, ou se vocês lembrarem de alguma situação, tá bom? Pode ir falando aí comigo. Necessidade de um guia. Olha isso. A presença de um pastor ou de um cão pastor pode tranquilizar o rebanho, permitindo que as ovelhas se sintam seguras o suficiente para descansar. O pastor as guia para locais seguros e monitora o rebanho contra possíveis ameaças, o que encoraja as ovelhas a relaxarem e aproveitarem o pasto. Então, se você está em alguma área da vida, com algum desespero, alguma ansiedade, você não está conseguindo descansar, você não está se lembrando que você tem um pastor e um guia. E isso também serve para o nosso trabalho, por exemplo. Às vezes você está desnorteada, não sabe o que fazer. Por isso, né, que hoje em dia tem muitos mentores, tem muita gente que treina, que capacita, porque às vezes a gente precisa de alguém especialista ali em algum assunto específico para a gente seguir, né? Para a gente se inspirar. Poxa, isso daqui é uma pessoa bacana para eu me inspirar, para eu modelar, para eu espelhar, né? Então, isso daqui não é só para a questão espiritual, isso também é para o nosso ambiente de trabalho. Isso daqui é muito saudável, a gente ter alguém ali para nos guiar, tá? Terceiro, condições de ambiente. Ovelhas podem preferir descansar em locais que ofereçam alguma forma de abrigo
ou sombra, especialmente em condições climáticas adversas, como calor intenso ou chuva. Pastos verdejantes, sob essas condições, sem um abrigo adequado, podem não ser os locais mais convidativos para o descanso. E às vezes, né, se a gente tem ali alguma questão de trabalho, né, vamos trazer isso para uma parte profissional, algum que a gente não sente segurança, que aquilo não tá legal, você fala, poxa, isso daqui não tá bacana. Eu já trabalhei em lugar onde não foi legal, eu falei, eu não participo disso, tanto que quando eu fui fazer a entrevista, a moça fez lá o meu perfil comportamental, né? E aí ela falou, olha, eu vi aqui no seu perfil comportamental que você é muito certinha e você é meio inflexível para algumas coisas. Ela disse, ela usou um termo lá que era tipo assim, ah, eu faço as coisas certas, entendeu? E aí ela falou assim, aqui você vai precisar de flexibilidade. Eu falei, olha, eu sou super flexível, mas se não for contra a lei, contra o meu caráter e os meus princípios. Fora isso, pode contar com minha flexibilidade total. E é óbvio, né, que a empresa tinha questões muito duvidosas e acabou que eu não fiquei mais do que 3 meses, porque foi realmente um período bem desafiador da minha vida. É, mas é isso. Se a gente está num lugar onde a gente não sente segurança da empresa, que a gente está, do que a gente está fazendo, é óbvio que a gente vai ficar insegura. Eu amo trabalhar, qualquer coisa que eu pego para fazer, eu amo fazer, mas fazer daquela forma, para mim era horrível. Eu ia chorando todos os dias, eu ia chorando trabalhar. Então, era o momento que a minha ovelha estava berrando, mas eu precisei passar por aquilo, né? Foi um momento de trevas, de tribulação, mas eu passei e eu não fiquei muito lá. Então, existem alguns lugares que são lugares de passagem. A gente aprende e a gente não quer mais voltar para aquele pasto, certo? E o quarto, conforto físico. Ovelhas, como muitos animais, procuram um local confortável para descansar. Embora um pasto verde possa parecer ideal em termos de alimentação, o conforto para descansar também depende do terreno, acho que eu já li isso, né? Da temperatura ou da presença de insetos ou outras perturbações. A gente vai falar bastante sobre inseto e aí eu acho que vai trazer uma clareza maior também para a gente. Portanto, enquanto os pastos verdejantes são essenciais para a alimentação e saúde geral das ovelhas, o descanso e o conforto delas dependem de uma combinação de fatores, incluindo segurança, vigilância, condições ambientais do pastos. O papel do pastor ou cuidador é crucial para assegurar que essas necessidades sejam atendidas, permitindo que as ovelhas descansem e se alimentem adequadamente. E aí eu perguntei sobre essa mudança de pasto, né? Por que que tem que ficar mudando de pastos? E olha que bacana, né? Então, às vezes você pode se perguntar, ai meu Deus, mas eu é, já passei por essa situação, por que que eu estou passando por isso de novo? Enfim, situações que a gente revisita, lugares que a gente revisita, pessoas que a gente revisita, pessoas que a gente afasta, lugares que a gente se afasta. Esse é o momento de reflexão em relação ao pasto. As ovelhas precisam mudar de pasto por várias razões importantes, todas relacionadas à saúde, por várias razões importantes. Tá. A sustentabilidade do ambiente e a qualidade dos pastos, aqui estão as principais razões. Vamos lá. 1. Prevenção de doenças e parasitas. Manter as ovelhas no mesmo pasto por períodos prolongados pode levar ao aumento de parasitas e doenças que afetam o rebanho. Mover as ovelhas para novos pastos ajuda a quebrar o ciclo de vida dos parasitas, reduzindo assim a incidência de doenças. Gente, às vezes, relacionamento, né? Seja de amizade, seja de namoro, que namoro foi feito para terminar, né? Às vezes não dá uns pererecos. Ou no trabalho, né? Quem está há muito tempo no trabalho, enfim. Relacionamento em geral, às vezes a gente precisa ir para a caverninha, ficar lá um tempo, ou deixar, né, para visitar aquela amiga, aquela pessoa daqui um tempo, porque às vezes ficar muito junto, a própria Bíblia fala, né, sobre o sal. E tem, né, aquela brincadeira que o pessoal fala, divide 1 quilo de sal para ver se vai ficar cheio de amorzinho, né? Porque conviver não é fácil. Então, às vezes, dar uma afastadinha é muito bom, é muito saudável,
Não tô falando para os casais separarem, não, tá? Tô dizendo que em relação às situações, às vezes tá de cabeça quente, meu, pega seu carro, vai dar uma volta, né? Tá ali no trabalho perturbado, fala, a gente pode conversar depois? Não, hoje eu não tô bem. Sai, vai dar uma arejada, entendeu? Vai dar uma arejada, faz alguma coisa ali que você tem prazer, para você ruminar aquela situação. E tempo, gente, é muito relativo. Se for para um diretivo, 5 minutos é o suficiente. Meu, ele saiu, tomou uma água, voltou, já tá tudo certo. Se é uma pessoa que é mais silenciosa, que é mais lenta, às vezes 1 ano não é o suficiente para ela digerir tudo aquilo, porque ela vai ficar ruminando, vai ficar lá desenterrando defunto. Pois é, cada um tem um tempo e tempo é relativo. Mas é fato que se afastar um tempo para esperar que aquelas dores, aquelas feridas, aqueles bichinhos que ficavam lá falando na nossa orelha, eles morram, né, de fome, porque não estão se alimentando ali da gente, esses parasitas é importante, tá? Manejo sustentável da terra. A rotação de pastos permite que a vegetação nos pastos utilizados anteriormente se recupere e cresça novamente. Isso evita a degradação do solo e a perda de nutrientes, garantindo que os pastos permaneçam produtivos e sustentáveis a longo prazo. Então, olha isso como é importante, né? Às vezes a gente sente saudade, fala, tô com saudade de você, porque já cresceu ali um monte de nutriente, a gente já tem um monte de coisa boa para contar, aquelas situações já passaram, a gente já está em outras, né? Então, assim, é importante esse tempo. É muito importante. Nutrição equilibrada. Pastos diferentes têm composições variadas de gramíneas e outras plantas, o que pode oferecer uma dieta mais balanceada e rica em nutrientes para as ovelhas. A mudança regular de pasto assegura que elas tenham acesso a uma variedade de alimentos que atendem às suas necessidades nutricionais. Então, veja que a alimentação é a mesma, né? Ela não sai para comer pedra, ela não sai para comer carne, né? Estamos falando de pasto. Então, dentro aqui da questão espiritual, a gente também tem que ter esse cuidado para a gente se alimentar sempre do mesmo alimento. Não dá para se alimentar de fontes diferentes, né? Então, nós humanos, a gente come uma coisa, as moscas comem outra, sei lá, os peixes comem outra, né? Então, nós, como humanos, a gente tem que se alimentar de tudo que vem de Jesus. E dá para a gente super variar, né? Eu tenho algumas pessoas que eu sigo, que eu sei que são super de Jesus e que falam dele, que está super alinhado com o que a gente até traz aqui para vocês. Então, é bom a gente, dentro do mesmo alimento, a gente verificar. Poxa, igual eu fui esses dias numa igreja fazer um evento da empresa que eu trabalho, e eu ouvi essa pregação da Débora. Eu falei, uau, isso daí, essa visão eu não tinha tido ainda, né? Então, assim, é importante a gente estar alinhado ali dentro do mesmo alimento e vir com uma comida diferente, tá? Aí tá falando aqui prevenção de sobregrazedura. Ovelhas constantemente alimentando-se de um único pasto podem levar à sobregrazedura, onde as plantas não têm tempo suficiente para recuperar e crescer. Isso pode resultar em pastos danificados, com erosão de solo e diminuição de biodiversidade. A rotação ajuda a prevenir esses problemas. Lembra que eu falei de não dar tempo de crescer? A grama inteira lá, né? Não dá tempo de crescer e ele já está comendo, não vai ser o suficiente. Então, algumas situações, não adianta você ficar lá pressionando, falando, cresce devagar, se acalma. Muda o foco, tira a sua atenção daquilo. Naturalmente, isso vai crescer, as respostas vão vir, o tempo certo vai vir, a provisão vai vir, né? Às vezes a gente quer comprar alguma coisa e ali não é o momento ainda, se acalme, não é para ser desesperado, é para ser no tempo certo. Otimização do crescimento da pastagem. A rotação dos pastos permite que as áreas de pastagem sejam gerenciadas de maneira eficaz, otimizando o crescimento da vegetação durante as estações do ano. Isso garante que as ovelhas tenham acesso contínuo às passagens de alta qualidade. 6. Estímulo comportamental. A mudança de pasto também pode oferecer estímulos ambientais variados para as ovelhas, o que é benéfico para o seu bem-estar e comportamental. Explorar novos ambientes pode ajudar a prevenir o tédio e estimular atividades saudáveis. Gente, não tem coisa melhor, né?
quer mudar de ares, de conhecer um lugar novo, de visitar um lugar novo, seja um restaurante, um passeio, mudar os ares mesmo, sabe? E fazer e admirar as belezas de Deus, né? Tantos lugares maravilhosos para a gente conhecer. E realmente faz bem para o nosso neurônio, faz bem até para uma ovelha. Imagina para a gente o tanto que não faz, né? A gente fazer um curso, se capacitar, conhecer gente diferente, seja uma aula diferente, ou quem sentou do seu lado, né? Em cursos, às vezes, pelo menos o da minha empresa, a gente vai tomar café, a gente conhece gente diferente, parece que, assim, os cafés, os almoços nesses lugares, eles são tão importantes, né? O network é tão importante que você fala assim, meu, o curso foi ótimo, mas o almoço, mas o café da manhã, ele foi incrível. Então, esse estímulo comportamental ele é importante. Então, ele diz aqui, né? A rotação de pasto é, portanto, uma prática de manejo essencial que beneficia tanto as ovelhas quanto o ambiente, assegurando a sustentabilidade da produção de ovinos e a saúde dos ecossistemas de pastagem. Então, espiritualmente falando, a gente precisa deixar algumas situações lá e elas vão se resolvendo sozinhas, a gente vai mudando ali. Senhor, por onde eu coloco meu foco? Isso aqui eu brinco assim, né? Se não tem solução, resolvido está. Se a gente não consegue resolver, o Senhor é quem vai resolver. Então não adianta a gente ficar desesperada com aquilo. Entrega, confia, descansa, que ele vai resolver as nossas questões, né? E existem situações que a gente só precisa o quê? Aceitar. A gente não tem como mudar, né? A gente não tem como, vamos falar, de morte, né? Aconteceu, está acontecido, não tem o que fazer. A gente precisa o quê? De tempo, a gente precisa lidar com aquela situação, ou outras situações, né? Às vezes uma separação, às vezes o que quer que seja. Existem situações que são definitivas, e aquilo dali, às vezes, não vai mudar, e aí você vai ver a vida com outros olhos. A partir desse momento, você olha a vida de forma diferente, tá? As ovelhas, como muitos animais, podem experimentar estresse ou ansiedade em resposta a vários fatores ambientais ou sociais. Elas são sensíveis às mudanças em seu ambiente, à separação do rebanho, à presença de predadores e a condições adversas de clima. Entre outros fatores, a ansiedade em ovelhas pode ser demonstrada de várias maneiras. Gente, olha isso. Aí a minha amiga, a gente, quando eu passei para ela esses dias todo esse material, a gente, na verdade, conversou, a gente ficou 3 horas no telefone. E ela mandou uma fotinho que ela vai tatuar uma ovelha. Ela falou, eu sou uma ovelha, eu sou uma ovelha. Então, é isso, né? Às vezes a gente se sente, vocês vão ver aqui que a gente é muito parecido realmente com a ovelha, não é à toa que a Bíblia usa essa metáfora. Primeiro lugar, vocalização excessiva. Uma ovelha ansiosa pode balir, e balir é o som que as ovelhas têm, né, de voz. Uma ovelha ansiosa pode balir mais do que o normal. Isso é especialmente comum se elas forem separadas do rebanho ou se sentirem ameaçadas. Gente, pode escrever aqui no chat ou abrir o microfone. O que que vocês fazem quando vocês estão ansiosas? Conta para mim. Vocês comem, vocês dormem, vocês ficam sem comer, vocês falam excessivamente, dá uns berros no trânsito. O que que vocês fazem quando vocês estão ansiosas? Me conta aí. Escrevam aí para eu saber que tipo de mulher somos nós aqui que estamos nos encontrando. 2, comportamento de fuga. As ovelhas tendem a fugir em resposta ao medo ou à percepção de uma ameaça. A Karina come. Então, as ovelhas fogem quando elas estão se sentindo ameaçadas. Esse comportamento de fuga pode ser um sinal de ansiedade, especialmente se houver uma ameaça clara e presente. Então, deixa eu ver aqui o que a Dani está falando. Dependendo da ansiedade, eu como demais ou perco completamente o apetite. Engraçado, né, Dani? Às vezes vai proposto, né? Mas o apetite é pela coisa a ser afetada. É muito doido, assim, né? Porque às vezes, realmente, tipo, pode ser ou um muito, mas é sempre o extremo, né? Nunca é uma coisa equilibrada. E aqui ela fala, né, sobre o comportamento de fuga. Você é o tipo de pessoa que enfrenta ou você é o tipo de pessoa que foge?
E nenhum dos dois, né, em excesso, os extremos não são saudáveis, mas a gente precisa saber a hora de entrar na caverna, mas saber a hora também de enfrentar, né, as coisas. Então, ele fala aqui, né, que as ovelhas tendem a fugir em resposta a medo, percepção de ameaça. Esse comportamento de fuga pode ser um sinal de ansiedade. Então, vê que não é o normal a gente fugir, o normal é a gente enfrentar, né? Se a gente está fugindo é porque a gente está se sentindo ameaçada. E aí a gente pode pedir para o Espírito Santo nos ajudar a lidar com isso. Espírito Santo, como que eu posso resolver essa situação? Poxa, toda vez que acontece isso, seja no trabalho, seja com o marido, com o namorado, eu sempre fujo, eu não consigo resolver, eu não consigo colocar o que eu estou sentindo. Então, pede para o Espírito Santo te ajudar a lidar com essa situação, porque senão a gente fica naquele ciclo. O Espírito Santo, ele quer moldar a gente, ele quer explicar para a gente, ele quer tratar a gente, e a gente sempre volta para a fase do videogame, né? Tá sempre, não foi aprovado, volta de novo, não foi aprovado, e fica nesse looping. Então, às vezes, a gente precisa de um posicionamento diferente. Agitação ou inquietação. Movimentos constantes, sem um propósito aparente, como andar de um lado para o outro, podem indicar ansiedade. Isso também pode incluir movimentos repetitivos ou sinal de desconforto físico. Então, ficar batendo, ficar mexendo o pé, né, batendo a mão, ficar mexendo toda hora no cabelo, ficar ansiosa, andando de um lado para o outro. Ai, o que eu ia fazer? O que eu ia não sei o quê? Se acalme, jovem. Isso não é muito legal, né? A gente já vê que tem um desequilíbrio. Então, para que eu estou trazendo isso aqui? Para você detectar. Está parecendo uma ovelhinha aperreada. Como que eu posso resolver isso? E aí a gente declarar esse Salmos 23, sabendo que o Senhor ele está sempre com a gente, que ele é o nosso pastor. Aqui, deixa eu ver. A Cá colocou aí, no caso de uma doença, minha família está passando por várias coisas de saúde forte. E tá, eu ouvi esses dias dizendo assim, que a gente tem um monte de problemas. E quando a gente passa por um problema de saúde, a gente vê que a gente não tem problema nenhum, né? Porque é uma situação onde a gente fala, perdi, né? Não é dinheiro, não é trabalho, não é, porque são coisas que estão ao nosso encontro, ao nosso alcance. Mas saúde é uma coisa que foge do nosso alcance, né? Mas o Senhor, ele é o médico dos médicos, e mesmo sendo a questão de saúde, a gente precisa confiar nele e declarar a cura sobre a gente e sobre as pessoas que estão passando por essa situação. Quarto, isolamento. Isolamento. Embora as ovelhas sejam animais gregários, uma ovelha que se afasta do rebanho pode estar experimentando ansiedade ou não se sentir bem. E aí eu quero convidar vocês a ter uma reflexão, tá? Às vezes as pessoas somem e você fala assim, fulano, não sei, menina, faz tempo que eu não falo com ela. E aí a pessoa pode ter se afastado e pensando, essa daqui, né, que se afastou. Nossa, mas ninguém mandou mensagem para mim, mas ninguém se preocupou comigo. Caramba, ninguém sentiu minha falta. Mas e você sentiu falta dessas pessoas aqui também? Porque elas também podem estar passando por um momento delas de caverna, né? Elas também podem estar precisando. Então a gente sempre quer cobrar do outro, a gente sempre quer cobrar do outro. Mas e você? Tá indo também atrás de quem sempre te procura para saber se você tá bem? Tá mandando uma mensagem para saber se a pessoa, como que a pessoa tá? Enfim, então quando você se afasta, já não é uma coisa natural, né? Entrou na caverna, percebeu que alguém tá na caverna, já coloca isso em entendimento. Poxa, isso daqui, gente, tudo é gatilho. Tô me afastando. Nossa, eu não tô de falar com ninguém. Nossa, hoje eu não tô legal. Percebeu? Traz para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que o Senhor quer comigo nesse tempo? É para eu ficar aqui, nessa caverninha? Como que a gente pode ter esse tempo junto? Como que eu posso passar por essa caverna junto com você? E caverna não é lugar de morada, é lugar de passagem. Então não fique muito tempo, né? Voltando a dizer, tempo é relativo, dependendo do perfil da pessoa, pode ser meia hora, e dependendo da pessoa, pode ser alguns meses, mas não é saudável, tá? Não é saudável. Quanto mais rápido você conseguir sair disso, melhor vai ser. E por isso que a gente tem ferramentas para que a gente age na direção certa. Ler a Bíblia, vou falar sempre, colocar louvor para a gente e procurar pessoas para conversar, porque quando a gente conversa, a gente é curado, tá? Quinto, recusar em alimentar-se ou beber.
Então, a gente está bem aqui falando de alimentação, né? Mudanças no apetite ou má ingestão de água podem ser indicativos de estresse ou ansiedade. Isso pode incluir recusar-se a comer ou beber menos que o normal, ou mais, no nosso caso, né? Aqui nas ovelhas ele não fala em excesso, não necessariamente não tenham excesso, mas a gente sente isso, né? Às vezes perde o apetite, daí quando vai comer, come tudo errado, e daí acaba fazendo mal, perde as estribeiras. Então, a gente precisa realmente perceber, por que que eu tô comendo que nem adulto? Por quê? Por que eu não tô com vontade de comer? Então, a gente precisa ter, gente, é assim, ó, a ignorância é uma bênção, né? Porque Deus não te cobra do que você não sabe. Mas a partir do momento que você tem a informação, você tem informação suficiente para sair de onde você está. Se antes você estava no fundo do poço e achando que aquilo ali era uma vida normal, quando você tem o entendimento que você tem uma vida em abundância, você tem que sair desse poço. Então, use as ferramentas mesmo sem querer, tá? A Ká falou aqui, né, que tem pessoas com câncer, ela tá com dengue, tá complicado o ânimo por aqui. Tá, o Senhor renova suas forças. Existe, né, quando a gente fala por exemplo, gripe, né? O vírus da gripe, ele tem um tempo para agir no nosso corpo. E isso é normal, né? Então vai ser normal a gente passar por alguns desconfortos, por algumas coisas, mas a gente pode passar por isso achando que a gente vai, meu Deus, vou falando, não, são só 3 dias que tem, acho que são 7, né? Não, já passei, agora só faltam 3. Não, agora só faltam 2. Eu vou melhorar em nome de Jesus. E você pode aproveitar isso para descansar. Às vezes é um tempo de descanso mesmo, né? De você só colocar um louvor, ficar quietinha, se alimentar bem com o que você conseguir, né? E ficar ali quietinha, que foi o que eu precisei fazer ontem. Ontem eu trabalhei da cama. Coloquei lá minhas coisas, coloquei um draminha para passar, fui trabalhando bem lentinha, não deixei de fazer as reuniões que eu precisava, não deixei de fazer, mas eu fiz assim, da minha cama, bem quietinha, não me esforcei, não corri, né? Comi bem pouquinho, mas passou. E aí hoje eu falei, hoje eu vou. Acordei mal pra caramba, eu falei, hoje eu vou e conseguir. Então, às vezes a gente só precisa entender como que esse vírus da dengue funciona. Então, eu dou 3 dias para eu sair disso daqui e vai passar, né? Assim como o processo de câncer, quando, né, é detectado e tal, existe um processo de tratamento. A gente vai passar por isso, né? A gente precisa ter fé, ter confiança em Deus, acreditar que Ele pode todas as coisas. E eu sempre, assim, principalmente depois que o meu pai passou, né, pelo processo de câncer, onde a gente pôde ter mais tempo com ele, onde a gente pôde cuidar dele, né, minha mãe principalmente, pôde ir para lá, se reconciliar com ele. Eu sempre falo assim, eu tenho amigas que já passaram por processo, né, com uma mãe ou com um parente com processo de câncer, e eu falo, é um momento onde a família se une, é um momento onde a pessoa se sente amada por todos que estão ao redor, é um momento de reflexão da pessoa, e ela está tendo um aviso. Gente, todos nós vamos morrer. Preciso avisar. A gente precisa normalizar isso daí, porque a gente entra em pânico. O nosso corpo não é eterno, a nossa alma é eterna, mas o nosso corpo não é eterno. Então a gente precisa normalizar a morte. Quem tem o câncer a gente acha que ele vai primeiro, e às vezes não é. Às vezes não é. Eu sempre lembro, né? Tem uma pessoa que eu conheci que ele tinha problema e ele enterrou a esposa, o filho, só sobrou uma outra filha, mas ele viu os 3 indo embora, né? E todo mundo cuidava dele, filho, ia embora. E ele ficou, ele passou por muitas doenças. E a gente fala, meu Deus, falou assim, não sei quem morreu. Fala, o fulano morreu, não, a esposa dele. Gente, o quê? Ela cuidou dele a vida inteira, ela nunca se cuidou. Ela nunca tinha tempo para ela, cuidando do marido para cima e para baixo, foi embora. Daqui a pouco o filho foi embora. Então, assim, não é uma sentença de morte, é uma atenção, né, para a gente dar amor para quem precisa e a pessoa também recebeu amor, né? Então, eu falo que é um privilégio, porque a pessoa sabe que pode ser que esteja acontecendo ali alguma coisa, pode ser que a senha dela vá primeiro, mas é um tempo, pelo menos para o meu pai, foi um tempo onde meu pai conseguiu receber muito amor dos filhos, né? A gente estava bem longe dele. Então, eu não vejo isso como uma maldição, porque eu não dou nem a doença, né? Nem a doença é glória para o mal. Até isso eu vejo como a bondade de Deus, preparando ali as pessoas para que ela tenha tempo para perdoar,
para ser perdoada, para receber o amor e carinho das pessoas. Muita gente fala, meu Deus, eu não sabia que eu era tão amada, que eu era tão não sei o quê. Muita gente, né, passa por isso com o pé nas costas. Então, é mais importante a gente cuidar da nossa espiritualidade. E aí a gente passa por isso de forma menos pesada. Não vou dizer que é leve, porque é muito difícil, mas é menos pesada. E ela colocou: o ego nos diz que somos perfeitos e não somos, a essência é. Pois é, em Jesus somos, mas nós sozinhos somos incapazes. Então, em relação ao isolamento, não é saudável. Percebeu que você está entrando na caverna? Teve um dia, acho que foi ano passado, que eu acordei e falei: não estava bem. Me veio uns pensamentos que eu não vou nem falar os pensamentos aqui. E aí eu fui correr e tudo foi organizando, organizando, organizando. Eu terminei a corrida, gente, 30 minutos. Eu já era outra pessoa. Eu falei, gente, eu tava com um pensamento totalmente contrário do meu. Então, assim, às vezes a gente precisa de 30 minutinhos, a gente precisa de uma corrida, o exercício físico, ele oxigena melhor o cérebro. Tem uma série de fatores, né, em relação à corrida, mas a gente precisa analisar. Então, percebeu que você está se isolando por algum motivo, já sai disso daí, já procura alguém, porque nós não somos feitos para andar separados. Recusem se alimentar e beber, em alimentar seu bebê. Mudança no apetite, já vimos isso, né? Mudanças no apetite ou ingestão de água pode ser indicativo de estresse ou ansiedade. Isso pode incluir recusar-se a comer ou beber menos que o normal. Olha isso, gente, isso é muito lindo. Quer dizer, feio, mas é lindo. Alterações na produção de leite. Em ovelhas lactantes, a ansiedade pode afetar a produção de leite, tanto na quantidade quanto na qualidade. Alguém aqui dá leite? Acho que ninguém. A Ana Carolina, eu não sei se ela tem filho. A minha mãe já deu leite. Já temos uma vaquinha aqui, uma ovelha. Ovelha vaca. A Kai, a Dani e eu não temos filho, né? A Anne Caroline, não sei se ela tem filho. Mas como que a gente traz isso para o espiritual? Como que a gente traz isso? Quando a gente não está bem, quando a gente está ansiosa, quando a gente está desequilibrada, a gente não consegue alimentar o outro. A gente não consegue alimentar o outro. E do que a gente alimenta o outro? Que alimento que a gente dá? A gente pode dar amor, a gente pode dar carinho, a gente pode dar atenção, a gente pode dar respeito, a gente pode dar um ouvido. Nossa, não tem coisa mais gostosa que alguém para ouvir o que a gente está passando e nos dar conselhos, né? Então, esse é o alimento que a gente dá para o outro. E quando a gente está mal, o que sai da gente? Vai sair pouca coisa boa, e às vezes vai sair, meu, eu tô mal pra caramba, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Só saem coisas horríveis. Então, até isso influencia a alimentação que a gente dá para o outro. Já pensou isso que você alimenta o outro? Espiritualmente falando que você é lactante, que você tem um alimento ali para você dar para o outro. Então, a gente precisa entender que nós alimentamos sim o outro. Quando a gente posta lá no Instagram uma frase, um versículo, as pessoas estão vendo, elas estão sendo tocadas. A Dani está aqui por causa de um post da Ruth. E a Ruth nem quase nunca posta, mas um post mudou toda a realidade da Dani, da Karina e de várias meninas que também cruzam com elas, né? Depois que elas conheceram Jesus de uma forma diferente. Então a gente precisa entender que a gente estando bem, a gente consegue dar um alimento para as pessoas de forma diferenciada, assim como a gente se alimenta também de outras coisas, né? Isso eu achei o mais lindo, gente, o mais lindo de todos. Agora o 7, diminuição de interatividade. Uma ovelha normalmente é interativa com humanos ou outras ovelhas e que de repente se torna retraída. Pode estar expressando ansiedade ou desconforto. Então, nós fomos feitos para nos comunicar com outras ovelhas e com outros, e com aqui, né, no caso de ovelhas se comunicar com humanos, que seria um pastor, por exemplo, a gente pode falar o quê? Com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, com os anjos, né? Então, nós somos feitos para isso. E se diminui essa interação, a gente sai da nossa natureza. Então, a gente precisa recalcular a rota. Tô bem introspectiva. Ai, não tô legal. Então, e aí acontece, né? Sempre tem aquela pessoa que é mais próxima da gente, que a gente acaba conversando mais. E se essa pessoa que tem mais contato, né, com a gente, a minha mãe, né, eu falo todo dia. E às vezes eu tô aqui entretida, tal, que é bem raro, mas acontece às vezes de eu não mandar nada nos grupos, né, que minha mãe tá, ou para ela,
Dá uma hora, ela dá um horário determinado, ela fala, filha, você tá bem? Você não apareceu em lugar nenhum, né? Vai ver, eu tô fazendo algum evento, sair cedo de casa. Eu falo, não, mãe, tá tudo bem, eu tô fazendo tal evento. Então, mas por quê? Porque ela sabe, ela tá conectada comigo, ela sabe que não é o meu normal. Geralmente eu vou, mando mensagem, em algum lugar eu apareço, né? E quando eu não apareço, realmente tem alguma coisa diferente. Às vezes pode ser só excesso de trabalho. E quando a gente tem uma amizade mais superficial com, né, com as pessoas, às vezes aquela pessoa não vai perceber, porque ela não está falando com você o tempo inteiro, né? Então, por isso que é importante a gente ter essas conexões mais próximas com um número maior de pessoas, para que as pessoas também possam perceber e falar assim, amiga, você tá bem? O que está acontecendo com você? Ah, eu não sei, me veio você na cabeça, resolvi mandar uma mensagem. Isso é o Espírito Santo falando, ó, vai lá, dá uma cutucadinha na minha ovelhinha, né? Não deixa ela sozinha, não, manda uma mensagem. É importante para os cuidadores reconhecer esses sinais vitais e entender as possíveis causas da ansiedade em ovelhas para poder mitigá-las eficazmente. Isso pode incluir proporcionar um ambiente seguro e confortável, minimizar as mudanças bruscas no manejo ou ambiente. Manter as ovelhas em grupo pode reduzir o isolamento e garantir que as necessidades básicas de alimentação, água e abrigo estejam sempre atendidas. E aí, vamos entrar agora na parte de ungir a cabeça, que é muito linda e muito poderosa. A prática de ungir a cabeça das ovelhas com óleo é comum entre os pastores em tempos antigos. Tinha propósitos práticos significativos relacionados ao cuidado e à saúde dos animais. Aqui estão alguns dos principais motivos. Alguma de vocês já passou, de repente, numa igreja, já foi em algum lugar que eles ungiram aqui a testa para fazer uma oração? Me conta aqui que eu quero saber aqui quem é que já foi ungida, ou foi em alguma igreja que te deram um olhinho, você tem um olhinho de unção aí em casa? Me conta. Coloca aí nos comentários. Então vamos lá. Primeiro, por que que a gente precisa ser ungido? Por que que os pastores ungiam as ovelhas antes? Gente, é muito lindo. Isso daqui é o principal do nosso encontro. Primeira coisa, proteção contra parasitas. Gente, os parasitas ficam na nossa cabeça, enchendo nosso saco, dando aquela coceirinha nas costas que a gente não consegue alcançar, sabe? Essas perturbações. Você fala, meu Deus do céu, você liga para resolver uma coisa e não consegue, você vai fazer outra coisa e não consegue, essas perturbações, tá? Uma das razões mais importantes para a unção era proteger as ovelhas contra parasitas, como moscas, piolhos e carrapatos, que podem infestar a lã e a pele. Esses parasitas não só causam desconforto e irritação, mas também podem levar a infecções e doenças sérias. O óleo dificultava que os parasitas se fixassem na pele ou na lã das ovelhas. Gente, tem ideia de que uma mosca pode causar uma ferida? Que às vezes a gente acha que só alguém pode causar, que foi a fulana que causou, a ciclana que... E às vezes foi só Satanás aqui falando, você é rejeitada, que te rejeitaram, que não sei o quê, que você não é eficiente, que seu trabalho não é bom, que não... Gente, um monte de, ó, às vezes nem foi ninguém, às vezes foi você mesma. Tem uma frase, né, que eu ouvi esses dias esqueci o nome dele. Pedro Calabres. Ele deu uma palestra e aí ele falou assim, ele colocou uma frase que não é dele, mas ele que citou, que falava assim, que Deus manda a gente amar os nossos inimigos. E a partir daí eu comecei a me amar. Porque tem coisa que, ó, é na nossa cabeça, né? Tem coisas que são os nossos pensamentos, mas nós não somos os nossos pensamentos. E tem coisa assim que fica aqui de ouvido de burburinho no nosso ouvido, falando que não deve e causa ferida. Tem ideia, gente, de que não foi ninguém, foi só aqui, ó, as mosquinhas no nosso ouvido causando feridas que machucam. Imagina você com um cotovelo ralado que não foi nem você que caiu e nem ninguém que te machucou, foi simplesmente a sua cabeça que causou aquilo, né? Seja uma rejeição, seja qualquer coisa. Ah, o seu corpo não tá bom, nossa, esse corpo aí, meu Deus, esconde essa barriga. Nossa, esse braço aí, essa foto não tá legal. Gente, só isso já é capaz de tirar a gente do prumo, né? Quem é mulher bem sabe. Uma espinha, né? A gente bem sabe que as espinhas deixam a gente assim. Prevenção 2, prevenção de infecções. Tá bom, Cá?
Prevenção de infecções. O óleo podia ajudar e prevenir ou aliviar infecções da pele das ovelhas. Feridas ou arranhões poderiam facilmente se infectar, especialmente em ambientes rústicos. O óleo tinha propriedades que ajudavam a proteger essas áreas contra infecções. Então, o óleo, ele ajuda a prevenir e a aliviar. Então, assim, o óleo, a unção do Senhor, ele é primordial para cicatrizar essas feridas, para cicatrizar isso. Então, a gente precisa ter isso mentalizado. Eu não estou nem falando do óleo físico, mas imaginar mesmo o Senhor nos ungindo, Ele nos protegendo, né? Então, quando eles colocavam o óleo de unção aqui na cabeça, né, da ovelha, esse óleo, ele era como se fosse um repelente para afastar essas moscas do nosso ouvido. Então, quando afastava do nosso ouvido, a gente não ouve aqueles burburinhos no nosso ouvido, a gente não fica aperreada porque está tudo coçando, eles estão encostando na gente. Não é horrível? Um monte de pernilongo. Quem foi para Ilhabela bem sabe, né? O desespero que é. Então, assim, quando a gente está com o repelente, ele não chega perto, ele não consegue encostar na gente, não consegue colocar os ovinhos dele e fazer ferida na gente. Então, a gente precisa ter essa mentalização de que o Senhor, ele nos ungiu e nós estamos protegidos. Simbolismo e cuidado. Além dos aspectos práticos, a unção de ovelhas pode ter também um significado simbólico, representando cuidado, dedicação e proteção por parte do pastor. Na Bíblia, por exemplo, a unção é frequentemente usada como metáfora para bênção, proteção e consagração de Deus. Lembra aqui no final que fala: tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Então, isso é uma forma de honra do Senhor, tá? É uma forma do Senhor nos honrar, colocando esse óleo e nos protegendo. Então, ele vai curar as feridas, ele vai proteger, ele vai afastar o mal da gente. Então, tudo isso. Em culturas pastoris antigas, essas práticas demonstravam uma compreensão profunda das necessidades das ovelhas e um compromisso com o seu bem-estar. Embora hoje em dia métodos mais modernos de tratamento e prevenção de doenças estejam disponíveis, a unção de ovelhas com óleo é um exemplo histórico do cuidado humano para com os animais. E aí eu perguntei sobre a cera de ouvido, porque o que eu aprendi também é que as ovelhas, as moscas, elas gostam de vir nas orelhinhas e ficar comendo aqui a cera. E isso delas virem para cá, elas deixam a ovelha agitada. Gente, a gente sabe, né? Imagina que as ovelhas tudo vindo querendo comer e ela fica enlouquecida. Meu Deus, será que? Só que ela não consegue colocar a patinha, né, gente? Coitada, as patinhas dela ficam lá para baixo. Então ela não consegue se proteger, então ela fica agitada, enlouquecida. E aí ele falou, eu perguntei, né, se as moscas podem ser atraídas pelas ceras de ouvido. E daí ela disse que sim, mas também várias outras secreções corporais. No entanto, o problema mais significativo relacionado às moscas e ovelhas envolve a atração desses insetos. Olha, presta atenção, gente. Insetos por feridas abertas, sujeiras, umidade ou infecções presentes nos animais. Gente, qual ferida você já tem aberta? Presta atenção. O que já te incomoda? Ele vai agir aí. Ele vai agir aí. Ele vai te pegar para Cristo, literalmente, né? A gente usa, vai pegar para Cristo. Ele vê a ferida aberta, ele vem aqui e cutuca, ele sabe que é mais fácil te magoar com isso. Então, ele vai sempre pegar na mesma. Tanto que o pessoal fala, né? Tem dedo podre, só pega homem que, né, que faz isso ou que faz aquilo. Geralmente é um ciclo, né? Às vezes no trabalho, poxa, todo trabalho que eu vou, meu chefe me persegue. Tem muita gente que fala isso. Por quê? É uma ferida que você já tem aberta. Então, é mais fácil da mosca vir e ficar te aperreando naquilo. Então, a gente precisa estar atento e saber que o Senhor cura todas as nossas feridas, mas que o mal, ele vai procurar as suas fraquezas. E ele sabe quais são as suas fraquezas. Por isso que a gente tem que se tratar e a gente tem que se curar. Especificamente, a mosca da bicheira, por exemplo, ela é notória por depositar seus ovos em feridas e em áreas úmidas e sujas do corpo de ovelhas, onde as larvas podem se desenvolver e causar míase, uma infestação que pode ser muito prejudicial. Gente, batata, né? Já viu aqueles encontros
onde o pessoal tá bebendo, aí todo mundo bebendo, bebendo, rindo, não sei o quê. De repente, um faz uma piada e, de repente, dá uma pancadaria, uma briga, dá uma... Vou falar, dá uma porcaria. Por quê? Uma coisa, ele pegou aquilo, fez uma infestação de coisas e virou um caos. Um caos. Fala, gente, estava tudo bem há 5 minutos atrás, o que que aconteceu? Ele só precisa, às vezes, de uma ferida aberta. Uma ferida. Então, o ideal é que a gente não abra ferida em ninguém, porque às vezes uma palavra que você lança na vida da pessoa pode dar uma infestação de larvas e ela ser comida por esses bichos, fica corroendo ela por conta de uma palavrinha que a gente lança. Tá? Então, a gente precisa também ter esse cuidado, né? Óbvio que ninguém faz por né, imagino, né, que não tem essa maldade, geralmente, às vezes, né, pode sair alguma coisa, nós somos seres falhos, mas que a gente, né, peça para que o Espírito Santo, poxa, Espírito Santo, não foi legal o que eu falei, Espírito Santo, recolha todas as palavras da minha boca que saíram que não foram legais, que machucou ela, Espírito Santo, que isso não venha machucar minha amiga, que isso não venha prejudicar a nossa amizade, enfim, você pode fazer essa oração, você pode pedir, porque nós somos falhos e, infelizmente, ele também sabe as nossas fraquezas, então ele vai agir ali na nossa impulsividade, na nossa fraqueza, e a gente também vai servir para, né, para magoar outra pessoa. Então, a gente precisa ter esse discernimento e entender que nós somos seres falhos, que assim como o outro tem feridas, nós também temos, e que por isso que a gente precisa o máximo de pedir proteção para o Senhor, para que a gente não seja instrumento, né, de magoar os nossos irmãos. Contudo, orelhas sujas ou com excesso de cera podem, de fato, atrair tipos de moscas que buscam qualquer tipo de material orgânico para se alimentarem ou colocarem os seus ovos, o que pode incluir cera de ouvido. Essas moscas podem causar irritação, desconforto, em casos graves podem levar a infecções secundárias e começarem a se alimentar de tecidos vivos, tá? Imagine espiritualmente falando, a pessoa ser comida viva, né? O quanto de dor que a pessoa não tem, que ela vai carregar. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado, tá? Por isso, os pastores e criadores de ovelhas adotam medidas de manejo para minimizar a presença e o impacto desses parasitas, incluindo a manutenção da limpeza e higiene do rebanho, o tratamento de feridas e infecções de forma rápida e eficaz, o uso de repelentes ou inseticidas apropriados para controlar a população de moscas nas áreas onde as ovelhas são mantidas. A unção com óleo, como mencionado anteriormente, também pode atuar como uma barreira física contra as moscas e outros parasitas. É realmente estar ali protegidinha de que nada vai chegar perto. Mas a gente precisa estar limpinha, né? Como que a gente se limpa? Volto sempre no mesmo lugar, né? A gente cuidando do que a gente ouve, do que a gente fala e assim por diante. Mas E aí ele fala aqui sobre a presença intensa e contínua de moscas não é só perturbadora devido ao barulho e ao movimento constante, mas as picadas e a atividade das moscas podem causar dor e desconforto diretos. Além disso, condições como a miíase, quando as larvas das moscas começam a se alimentar do tecido vivo, podem causar danos sérios e até fatais se não forem tratadas. As larvas podem criar feridas profundas e infectadas, comprometendo a saúde da ovelha. Além do impacto físico, o estresse constante provocado pela dor e pelo desconforto pode afetar negativamente o sistema imunológico das ovelhas, tornando-as mais suscetíveis a doenças em termos comportamentais. E uma ovelha constantemente perturbada por mosca pode se alimentar menos, descansar inadequadamente e, em última análise, ter um desempenho produtivo reduzido. Portanto, enquanto o termo enlouquecer pode não parecer tecnicamente preciso para descrever o estado de uma ovelha severamente perturbada por moscas, o impacto de uma infestação não gerenciada pode ser extremamente sério, afetando profundamente a saúde e o bem-estar do animal. E por essas razões, é crucial que os cuidadores adotem práticas de manejo adequadas para proteger as suas ovelhas de moscas e outros parasitas. E, para terminar, eu quero fazer aqui uma oração
Quero que você reflita junto comigo qual é a área da sua vida que tem te aperreado aí. Pensa, não precisa falar, não precisa escrever, mas que área da sua vida que tem te aperreado? Que área da sua vida que tem te tirado do eixo, tá? E aí a gente vai fazer uma oração por isso, e aí a gente vai fazer oração também pelas pessoas que a gente já aperreou. Porque, né, como eu disse, a gente não tem a menor noção do mal que a gente já pode ter feito para as pessoas, porque se fosse perguntar, com certeza a gente deveria, né, a gente falaria, putz, não devia ter falado, não devia ter feito. Ninguém faz, a não ser quem é ruim mesmo, tem gente que é ruim, né? Mas, em geral, a gente não quer causar o mal para as pessoas, e a gente não tem noção das feridas que elas têm abertas, né? Então, a gente vai declarar aqui os Salmos 23 e fazer essa oração aí fazer essa oração junto com vocês, tá? Paizinho querido, eu venho aqui, Senhor, apresentar as meninas, apresentar quem está assistindo gravado. Senhor Jesus, eu quero também te apresentar todas as pessoas que a gente já se conectou durante toda a nossa vida, Pai. Quero te apresentar aqui, Senhor, as pessoas que, de alguma forma, Senhor, por algum motivo, nós declaramos palavras, nós falamos o que nós não devíamos, Pai. Senhor Jesus, eu quero te apresentar as nossas colegas de trabalho, os nossos familiares, os nossos clientes, os nossos pacientes, enfim, independente da área de cada um aqui, Pai. Que cada um, Senhor Jesus, possa trazer, Senhor, traga a nossa memória, Pai. Quem são essas pessoas? Que por algum motivo, Senhor, a gente não foi Jesus na vida daquela pessoa. A gente não chamou Jesus para resolver aquela situação, Pai. Senhor Jesus, eu quero, Senhor Jesus, que assim como a sua palavra diz, Pai, que o Senhor nos unge a nossa cabeça com óleo, Pai. Que o Senhor faça isso, Senhor Jesus. Que a gente sinta, Pai, o seu óleo transbordando, derramando sobre nós, Pai. Que a gente se sinta realmente protegida, Senhor, de todas as moscas, de todas as parasitas, piolhos, Senhor, o que quer, Pai, espiritualmente falando, Senhor, o que quer que venha nos atrapalhar, Pai, que o Senhor afaste, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, receber a sua autoridade na nossa vida, Senhor. E que a gente possa, Pai, se sentir protegida, Pai. Que o Senhor possa afastar os ursos, os leões, as serpentes, Pai. Tudo que não provém de Ti, Pai. Desde os animais maiores, Pai, até os menores, Pai, que tiram a nossa paz. Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, nos dê a armadura, Senhor, a sua armadura, Pai. Que a nossa cabeça, Pai, seja protegida, Senhor, com o seu capacete de justiça, Pai. Que a gente possa, Senhor, só ouvir a sua voz, Espírito Santo. Que nada, Pai, venha no nosso ouvido falar o que não é do Senhor, Pai. Que o nosso ouvido, Pai, ele reconheça apenas a sua voz como nosso pastor, Senhor. Que a gente mesmo, Senhor Jesus, como que a gente tiver com uma venda nos olhos, Pai. Que o Senhor coloque uma venda nos nossos olhos, que a gente consiga ouvir exatamente a sua voz e apenas te seguir, Pai. Espírito Santo, que a gente possa, Pai, ter esse repelente e as pessoas que estiverem próximas a nós, Pai, também sentir essa proteção do Senhor, Pai. Que elas também decidam, Pai, que o seu óleo possa derramar também sobre elas e que elas também possam contagiar outras pessoas com o seu amor, Pai. Que o Senhor possa cicatrizar as nossas feridas, Pai, definitivamente, Pai. Que a gente possa nem que enfiarem o dedo, Pai, na nossa ferida, ela venha se machucar, ela venha se abrir, que ela seja lacrada pelo Senhor, Pai. Eu te peço agora, Senhor Jesus, pelas meninas, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor possa selar, Pai, todas as feridas abertas, Pai, que não tenha mais brecha para que o inimigo possa se levantar contra cada uma de nós, Pai. Senhor Jesus, visita cada menina do nosso grupo, Senhor, que já esteve conectada com a gente, Senhor. Envia os seus anjos para cicatrizar essas feridas, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pelo Senhor visitar os doentes, os enfermos, Pai, com o corpo ferido, Pai. As meninas que a Cá citou, que precisam de cura, Senhor Jesus,
todas as meninas, Pai, que nós tenhamos 100% de saúde, que as nossas células sejam 100% saudável, Pai. Que o Senhor venha levar fora, Pai, tirar do nosso corpo o que não provém de Ti, Senhor. Que a gente possa ver a cura e testemunhar aqui muitas curas, Pai. Cura espiritual, cura no relacionamento, Senhor Jesus. Restaura os casamentos, Pai. Tira todas as feridas que um já falou na vida do outro, Senhor. Que um já declarou na vida do outro, as maldições, a raiva, Senhor. Recolhe essas palavras, tira elas do coração, Pai. Tira elas dos corações, Senhor. Leva cativo tudo que não provém de Ti, Senhor. Espírito Santo, recolhe agora, Pai. Limpa os nossos corações, Espírito Santo. Que aqui, Senhor Jesus, relacionamentos sejam restaurados, que vidas profissionais sejam restauradas, Pai. Que tudo, Pai, tudo que não é seu, que seja eliminado da nossa vida, Pai. Que o seu cálice transborde na nossa vida, que a nossa vida, Pai, preste testemunho do Senhor, Pai. Espírito Santo, nós te agradecemos por cada ferida que o Senhor curou hoje, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor faz nos deitar em verdes pastos. O Senhor traz a paz que excede todo entendimento, Senhor. Então vem agora, Senhor amado, com paz, com tranquilidade e com cura, Pai. Porque onde o Senhor está, onde o Senhor estava, Pai, quando o Senhor esteve aqui, em carne e osso, Senhor, o Senhor levou provisão, o Senhor levou pães, peixes, cura, Senhor. E o Senhor prometeu que nós faríamos obras ainda maiores, Pai. Então nós estamos aqui, Pai, para receber o seu milagre e para ser milagre na vida das pessoas, Senhor. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, o Senhor sabe cada folha da árvore que cai, Senhor. O Senhor sabe cada pessoa, Pai, que já passou por nós e que nós não fomos Jesus, Pai. Então visita essas pessoas, cicatrize, Senhor, essas feridas. Paizinho, que elas nos enxerguem como o Senhor nos enxergue, que nós possamos enxergar elas como o Senhor enxerga também, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos derramar o seu óleo sobre nós e que a gente possa ser realmente a cura que a terra tanto precisa, Pai. Porque a criação, Senhor, a criatura geme, Pai, a sua falta. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa noite, Senhor. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que essa palavra, Senhor, seja semente nos nossos corações e que a gente possa, Senhor Jesus, espalhar essa semente de amor na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para quem está assistindo gravado, até a próxima.